Para tanquistas e infantaria aliados contra elites blindadas alemãs no norte da África e Europa, o M4 Sherman foi indispensável. Era barato, confiável e fácil de construir, uma máquina projetada para a guerra em larga escala. Sua quantidade pura deu aos aliados o poder de continuar avançando batalha após batalha. Porém, suas deficiências também eram evidentes. O Sherman frequentemente era superado pelos tanques alemães, resultando em grandes perdas em várias campanhas. Para sobreviver, o Sherman teve que evoluir. Novas variantes surgiram mais rápidas, mais letais e adaptadas às batalhas brutais do fim da guerra. Dentre os muitos Shermans, duas versões se destacaram, admiradas por tripulações e lembradas por entusiastas da história. Sherman Firefly britânico e M4A3, E8EZ, 8 americano. Ambos carregavam canhões poderosos e conquistaram reputações lendárias no campo de batalha. Hoje, vamos colocá-los lado a lado para ver qual deles realmente mudou o jogo e merece o título de Supremo Sherman. Ao enfrentarem tanques alemães mais poderosos no norte da África e Itália, as forças aliadas perceberam que o Sherman padrão estava no limite. A solução, porém, veio de duas evoluções importantes da mesma base, não de um projeto totalmente novo. A primeira foi uma inovação britânica, o Sherman Firefly, criada por necessidade. À medida que relatos de tigres e panteras se espalhavam pela linha de frente, engenheiros britânicos buscaram dar aos seus confiáveis Shermans um poder de fogo maior. Ao instalar o canhão antitanque de 17 libras na torre do Sherman, transformaram o tanque de veículo de uso geral em caçador de tanques. Apesar dos compromissos incômodos, o Firefly deu às tripulações aliadas o poder de fogo para enfrentar os blindados mais pesados da Alemanha. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os planejadores militares americanos adotaram uma abordagem diferente. Em vez de depender apenas de canhões de tanque mais pesados, eles criaram uma força dedicada de destroyers de tanques para lidar com os blindados inimigos. Alguns Shermans receberam canhão de 76 mm para combater tanques pesados alemães. O M4A3E8EZ-8 veio dessa evolução, sendo um Sherman mais rápido, suave e resistente, criado para combates mais equilibrados. Lançado no fim de 1944, trazia suspensão horizontal de voluta melhorada, trilhos mais largos e canhão de 76 mm de alta velocidade, unindo mobilidade e letalidade. Não foi uma reformulação radical, mas representava o Sherman aperfeiçoado, o resultado das lições aprendidas ao longo de anos de combate. A principal diferença entre o Firefly e o EZ-8 estava em seus canhões, que definiam o papel de cada tanque no campo de batalha. O Sherman Firefly britânico estava equipado com o poderoso canhão antitanque Ordnance Quick Firing de 17 libras, uma das armas aliadas mais temidas da guerra. Disparando projétil perfurante a mais de 1.200 metros por segundo, ele atravessava a blindagem frontal de um Tiger I ou Panther em distâncias típicas de combate. Algo que poucos tanques aliados podiam se orgulhar antes de 1944. Isso transformou o Firefly em um dos tanques aliados mais temidos da guerra. As tripulações alemãs eram orientadas a atacar os Fireflies primeiro, facilmente reconhecíveis pelo cano longo. Sua impressionante velocidade de saída proporcionava uma penetração devastadora, mas isso tinha um preço. O canhão era tão grande que os engenheiros tiveram que alterar a torre. A culatra quase preenchia todo o espaço interno, tornando o recarregamento apertado e lento, enquanto o rádio teve que ser movido para uma caixa soldada na parte traseira da torre. Apesar do espaço apertado e recarregamento lento, o Firefly deu aos britânicos e à Commonwealth uma arma capaz de enfrentar o melhor da Wehrmacht. Já o americano EZ-8 vinha com o canhão M1A2 de 76 mm, evolução do modelo de 75 mm dos Shermans padrão. Apesar de menos potente que o 17 Pounder, equilibrava melhor cadência de tiro, manuseio de munição e praticidade em combate.
O canhão do EZ-8 disparava vários projéteis, incluindo as raras High Velocity Armor Piercing, que permitiam derrotar blindados alemães do fim da guerra. Em condições favoráveis, o canhão de 76 mm oferecia tempos de recarga mais rápidos, melhores projéteis explosivos para uso contra a infantaria e alvos leves, além de boa precisão geral. Isso tornava o EZ-8 um veículo versátil. Não era um caça-tanques como o Firefly, mas combatia bem na batalha, enfrentando infantaria, bunkers e a maioria dos blindados inimigos com confiança. O Firefly tinha clara vantagem em penetração, perfurando quase 150 mm de blindagem a 500 metros. O EZ-8 tinha dificuldade contra a blindagem frontal dos Panthers e Tigers, exceto usando munição especial ou atacando de flanco. Mesmo assim, o canhão americano era mais fácil de mirar, mais rápido de operar e melhor para ambientes de combate com várias ameaças além de tanques inimigos. Quando se tratava de proteção, nem o Firefly nem o EZ-8 podiam realmente ser chamados de tanques pesados. Ambos continuavam sendo Shermans, tanques médios focados em mobilidade e produção eficiente, não em blindagem espessa. No entanto, cada um abordava a sobrevivência de forma diferente. O Sherman Firefly, feito nos cascos M4 ou M4A4, mantinha blindagem frontal de 50 a 63 mm inclinada a 56 graus para melhor desvio. No entanto, os britânicos pouco melhoraram a blindagem, focando apenas em aumentar o poder de fogo. Isso significava que o Firefly, apesar do seu canhão longo e mortal, ainda era tão vulnerável quanto um Sherman padrão. Um tiro de Panther ou Tiger podia destruí-lo facilmente. Sua silhueta alta e o canhão de 17 libras o destacavam no campo de batalha, atraindo a atenção inimiga. As tripulações camuflavam o canhão com listras disruptivas para parecer mais curto à distância. O M4A3E8, por sua vez, aproveitou as melhorias americanas do fim da guerra. O Glacis, inclinado a 47 graus, garantia melhor proteção balística que os primeiros Shermans de frente plana, e o casco soldado diminuía pontos fracos. A espessura da blindagem não era dramaticamente maior, cerca de 63 mm na frente, mas a inclinação aprimorada e a qualidade do aço laminado homogêneo ofereciam melhor resistência contra os projéteis inimigos. Além disso, os compartimentos de munição com armazenamento úmido, introduzidos nos Shermans de meados da guerra, reduziram significativamente o risco de incêndios catastróficos, um problema notório nas primeiras versões. Isso rendeu ao tanque o sombrio apelido de Ronson. Ainda assim, diante dos canhões alemães de 75 mm e 88 mm, ambos os tanques eram superados em duelos frontais. A sobrevivência das tripulações do Sherman dependia mais de táticas, coordenação e visibilidade. Firefly e EZ-8 começaram a se diferenciar principalmente na movimentação pelo campo de batalha. O Sherman Firefly manteve as limitações do chassi original, normalmente o M4 ou M4A4. Essas variantes tinham motores como o Chrysler A57 Multibank, complexo, mas funcional, gerando cerca de 425 cavalos de potência. O canhão de 17 libras, seu bloco de culatra maior e munição extra deixavam o Firefly mais pesado na dianteira e um pouco mais lento que os Shermans padrão. O cano longo também tornava difícil a manobra em terrenos apertados, como na Normandia, Sebes ou ruas urbanas. As tripulações deviam ter cuidado ao virar ou subir elevações para evitar que o canhão tocasse o chão. Apesar dessas desvantagens, o Firefly manteve a confiabilidade do Sherman. Ele ainda alcançava 40 a 48 km/h em estradas, e sua suspensão, apesar de não ideal para off-road, era robusta para longas campanhas. Enquanto isso, o EZ-8 foi construído do zero, com a mobilidade aprimorada em mente. Introduzido no final de 1944, ele apresentava o sistema de suspensão horizontal Volute Spring Suspension, horizontal Volute Spring Suspension, um grande avanço em relação à suspensão vertical dos primeiros modelos Sherman.
O novo sistema deu ao tanque condução mais suave, melhor estabilidade em alta velocidade e distribuição de peso aprimorada nas esteiras largas de 23 polegadas, melhorando a tração em terrenos macios e na neve. Equipado com motor Ford GAA V8 a gasolina de 500 cavalos, o EZ8 alcançava 48 a 56 km/h nas estradas. Mais importante, ele lidava com terrenos acidentados com mais conforto e controle. A condução era mais suave, o tanque respondia melhor e sua suspensão conseguia absorver o recuo do canhão de 76 mm sem comprometer a mira. No campo de batalha, isso se traduzia em uma verdadeira flexibilidade tática. O EZ8 podia rapidamente se reposicionar para flanquear blindados inimigos mais pesados ou recuar quando necessário. Exatamente o tipo de mobilidade em que a doutrina americana confiava. Tanto o Firefly quanto o EZ8 foram construídos sobre a mesma base do Sherman, mas a forma como foram usados e como suas tripulações lutaram refletiam duas doutrinas muito diferentes. Para as tripulações britânicas e da Commonwealth, o Firefly era o equalizador esperado. Desde 1942, as forças britânicas tinham dificuldades contra tanques alemães pesados no norte da África e Europa, geralmente com menos poder de fogo e blindagem. A chegada do Firefly em 1944 finalmente lhes deu um tanque capaz de revidar eficazmente. Esse poder, porém, teve um preço. A torre apertada e a disposição complicada da munição tornavam o recarregamento difícil, especialmente no calor da batalha. O cano longo também dificultava o camuflamento, e o forte recuo do canhão de 17 libras podia sacudir todo o veículo. As tripulações precisavam de bom treinamento para lidar com peculiaridades, e a coordenação no tanque era essencial. Mesmo assim, nas mãos de equipes experientes, o Firefly virava uma arma mortal de emboscada. Na Normandia, os Fireflies costumavam ficar atrás dos Shermans, aguardando tanques alemães para então disparar um tiro mortal de longa distância. Destruições famosas de tanques aliados em 1936 e 1944 a 45, incluindo Tigers, Panthers e o tanque de Michael Wittmann, foram atribuídas aos Fireflies. Em contraste, as tripulações americanas que operavam o M4A3E8 abordavam o combate de forma diferente. A doutrina do Exército dos Estados Unidos da América priorizava mobilidade, coordenação e poder de fogo em massa, não duelos individuais de tanques. O EZ8 se encaixava bem nessa filosofia. Com suspensão aprimorada, condução suave e torre mais rápida, o EZ8 dava aos americanos melhor controle em combates rápidos. Os 5 tripulantes trabalhavam de forma eficiente devido ao espaço da torre e à boa visibilidade, permitindo ao comandante focar na liderança sem acumular funções. No fim da guerra, em 1945, o Sherman Firefly e o EZ8 mostraram seu valor em combate, mas seus legados tomaram rumos distintos. O Firefly, apesar do seu sucesso, foi muito mais uma solução de tempo de guerra, uma improvisação brilhante nascida da necessidade. Os britânicos adaptaram um projeto existente, tornando-o um dos mais eficazes caçadores de tanques do fim da guerra. No entanto, seu projeto já estava chegando ao limite. A torre estreita, o armazenamento difícil e os desafios logísticos de manter 2 tipos de munição separados o tornavam menos prático a longo prazo. Assim que a guerra terminou, o Firefly foi rapidamente retirado do serviço britânico em favor de tanques projetados especificamente para o pós-guerra, como o Comet e o Centurion, que possuíam poder de fogo semelhante ou superior em cascos melhor projetados. Mesmo assim, o impacto do Firefly não deve ser subestimado. Ele restaurou a confiança das tripulações de tanques aliadas em 1944 e mostrou que a engenhosidade podia superar desvantagens técnicas. Enquanto isso, o EZ8 marcou um avanço significativo no desenvolvimento de tanques americanos. A suspensão, o canhão e a blindagem influenciaram diretamente o M26 Pershing e depois os M46 e M48 Patton. Muitos EZ8 continuaram na linha de frente até os anos 1950 lutando na Coreia contra T-34-85S soviéticos e tiveram bom desempenho.
A mobilidade, confiabilidade e fácil manutenção do EZ-8 serviram de modelo para a filosofia dos futuros tanques americanos, priorizando engenharia prática e durabilidade no campo de batalha, não a complexidade. O Firefly desempenhou um papel fundamental na virada da maré durante a Batalha da Normandia. As forças britânicas e da Commonwealth enfrentaram mais de 70% dos blindados alemães, incluindo a maioria das unidades Panzer de elite da Waffen-SS. Diante desse poder de fogo, o Firefly virou um recurso valioso, sendo o único tanque britânico capaz de enfrentar Panthers e Tigers com confiança. No fim da guerra, mais de 2.000 Fireflies e cerca de 2.500 EZ-8S participaram do combate. Pelos números e longevidade, o EZ-8 destacou-se como o Sherman definitivo. Medido pelo puro poder de fogo e impacto no campo de batalha, o Firefly manteve sua coroa. Ao fim, cada um foi supremo à sua forma. Ambas as variantes simbolizam o que tornou a série Sherman lendária: versatilidade, confiabilidade e a capacidade de evoluir sob pressão. Seja pela engenhosidade britânica ou poder industrial americano, ambos representam lados de uma mesma história. Como um projeto de tanque simples virou uma das máquinas mais icônicas da Segunda Guerra Mundial.